Bom dia a todos. Bom, vamos corrigir aí o simulado, né? Simulado que o povo já está dizendo que fez um estrago danado. A ideia é mesmo essa, né? Fazer um simulado legal, pessoal, principalmente tem três motivos aí. Primeiro lugar, se esfolar aqui, não se esfolar na prova, né? Que é o ideal. Segundo lugar, o pessoal ter a chance de rever essa matéria toda aí, né? Terceiro lugar, prestar atenção nos comentários na correção dos exercícios, que desse jeito a gente faz essa revisão aí, acaba sendo uma revisão completa, né? Tem exercício aí de tudo que é tipo, antes de anagrama, análise combinatória e probabilidade, né? Na última aula a gente corrige um outro simulado que aí junta a matéria inteira. Junta a parte que nós, desse simulado aqui, claro, com outras questões, e também aí já vem cobrando esse último simulado, já vem cobrando também a parte de anagrama, análise combinatória e probabilidade, né? Ainda hoje vamos fazer aí também outros exercícios do material aí que já foi disponibilizado agora, eu tenho certeza, na área do aluno. Legal? Então vamos lá ver o que deu esse simuladão aí, ó. O importante aí, pessoal, é se ligar na explicação, nos comentários de cada uma das questões, porque se fosse só para dar o resultado, a gente já teria mandado um gabarito para vocês, né? Legal? Não entendeu? Manda! Exercício number 1. Legal. Primeiro exercício aí está cobrando a matéria de verdades e mentiras. Então, em verdades e mentiras, a gente percorre lá o exercício, né? Lê o exercício com atenção, em busca de um ou mais de um dos aspectos fixos, dos 5 aspectos fixos que nós vimos por aí, né? Que nós vimos durante a aula. Então, o mais importante aí, o que é interessante, é que a gente já identifique qual é a ordem das declarações apenas para organizar o exercício. Geralmente, esses aspectos fixos, geralmente, não é sempre, estão entre as declarações. Então, aí, em primeiro lugar, o João perguntou a Marcelo se ele estava mentindo. Então, na ordem das declarações, vamos colocar o Marcelo. E depois do Marcelo, o Júlio vai dizer alguma coisa e Marcelo, Júlio, e depois do Júlio, a Maria grita lá da sala. Intrometida essa Maria, né? Então vamos ver, o João perguntou a Marcelo se ele estava mentindo e não entendeu a resposta. Só que o João não entendeu a resposta, mas nós, mesmo sem ter ouvido essa resposta aí, sabemos que o Marcelo respondeu não. Porque é um dos aspectos fixos, né? Perguntado a alguém se ele mente ou perguntado a alguém se ele está mentindo, este só poderá responder não. Mas não sabemos se ele é mentiroso ou se ele é verdadeiro. A resposta sempre é não. Seja ele mentiroso, seja ele verdadeiro, como eu costumo dizer, só muda a fisionomia, né? A resposta continua sendo não. E aí o João perguntou ao Júlio que o Marcelo havia respondido. E aí o Júlio disse ao Marcelo que... Não, o Júlio falou ao João que o Marcelo respondeu sim. Ora, o Marcelo respondeu sim? Não.
então Júlio é mentiroso. Legal? Por ter traduzido ou por ter dito ao João que o Marcelo disse sim, e nós já sabemos que o Marcelo disse não. Então o Júlio é mentiroso. Lá da sala a Maria gritou: a única hipótese de eu ser mentirosa, então quer dizer, só tem uma hipótese dela ser mentirosa, existe uma restrição aí. É Júlio ter dito a verdade. Opa, se Júlio disse a verdade, a Maria então é mentirosa. Mas Júlio disse a verdade? Não, então Maria é verdadeira. E continuou, mas de qualquer forma, Marcelo é um cara verdadeiro. Posso confiar no que a Maria está dizendo? Posso, porque ela é verdadeira. Portanto, Marcelo realmente é um cara verdadeiro. Então temos aí o Marcelo como verdadeiro, o Júlio como mentiroso e a Maria como verdadeira. Alternativa A, Marcelo respondeu sim, já era, né? Não respondeu sim. Mas é verdadeiro. Opa, ele é verdadeiro, então a sentença está correta? Não, porque esse mas fica no lugar de uma conjunção, de um e. Então antecedente e consequente tem que ser verdadeiras, e não são. B de bola, Maria é mentirosa. Não, sabemos que a Maria é verdadeira. C de cão, João é o único mentiroso. Isso está certo ou está errado? Nem certo nem errado, isso é contingente, porque o coitadinho do João só fez uma pergunta, e quem pergunta não mente. Ou Maria não é verdadeira, nenhum dos dois, Maria é verdadeira. D de dado, Maria é verdadeira, está correto, e Marcelo também está correto. Portanto, alternativa D de dado no exercício número 1. Então, por enquanto, eu posso afirmar que vocês acertaram todos os que eu corrigi ou erraram todos os que eu corrigi. Diga lá. Desde... Por que desde o princípio? Porque a única hipótese de eu ser mentirosa é Júlio ter dito a verdade. Se ela for mentirosa, essa frase pode ser falsa. Aí o problema não tinha solução. Entendeu? Isso. Partindo daí não teria mesmo. Vai entrar num looping aí. Vai entrar partindo da Maria, vai entrar num loop infinito aí. Porque se ela for mentirosa, ela não é verdadeira, o outro não é mentiroso. Não. Porque você partindo da ideia do Marcelo ter dito não, que é um dos aspectos fixos, você chega nessa resposta aí com certeza. Né? O outro fica contingente, por isso você acha duas respostas. Então, quanto à contingência, você só pode responder uma contingência quando só tem uma alternativa e essa alternativa aí é contingente. Ou seja, eu estou procurando entre as alternativas uma contingência. Se eu encontrei uma contingência já no enunciado, isso não me garante que eu possa encontrar mais do que uma alternativa. A contingência, a dúvida, é criada por um determinado argumento e não por uma conclusão desse argumento. Tranquilo? 2. Opa, o 2 parece exercício de doido, né? As bolinhas na caixa vermelha são verdes. Aí depois vem, as caixas azuis e as caixas verdes não foram verificadas. Uns negócios assim, né? O cara começa a ler e fala, que diabo de exercício é esse? Né? E aí eu pergunto, o que deu aí de alternativa? D de dado, A de abelha, quem mais? D de dado e A de abelha, não acredito que não tenha outra, vai. Vamos aí, vai. C de cão. Legal, então vamos ver. Vou começar pela D de dado. Ih, já sei que eu errei. Bolinhas verdes estão nas caixas vermelhas. Oh, acabei começando pela certa, né? Olha lá. Bolinhas verdes estão nas caixas vermelhas. Vamos ler lá em cima.
As bolinhas na caixa vermelha são verdes. Então, bolinhas verdes estão nas caixas vermelhas. Que caixas? Só tem uma, né? No enunciado está escrito, as bolinhas na caixa vermelha, na caixa vermelha. Ué, mas quem me garante que não tem outras? Está aí escrito, ó. Sabendo-se que não existem outras caixas. Então, caixa vermelha só tem uma, esquece, não deu dedidado. Falaram C também, né? Na caixa roxa não podem estar bolinhas verdes. Vamos ver, caixa roxa. Na caixa roxa estão 5 bolinhas amarelas e 4 bolinhas vermelhas. Ué, na caixa roxa tem 5 amarelas e 4 vermelhas. Então, na caixa roxa não podem estar bolinhas verdes. Quem disse? Quem disse que não pode? Claro que pode, né? Cuidado com aquele limitador, né? Se estivesse escrito na caixa roxa, estão apenas 5 bolinhas amarelas e 4 bolinhas vermelhas, aí tudo bem, né? Mas não está escrito isso. Portanto, nessa caixa podem estar bolinhas de qualquer cor. A de abelha, também disseram, né? Ninguém quer mudar isso aí? Bolinhas azuis podem estar na caixa roxa. Perfeito. Pelo mesmo motivo que eu acabei de citar, bolinhas azuis podem estar na caixa roxa. Por quê? Porque não tem o apenas lá na caixa roxa. Então pode conter bolinhas de qualquer cor. Exercício número 2, alternativa A de abelha. Pessoal, no presencial, por enquanto, comemorando, hein? Por que ficaram com essa cara de triste? Por causa do por enquanto ou a comemoração era falsa? 3. Então vamos lá. Pelo mesmo motivo da C. A pergunta é, por que tem bolinhas azuis na caixa roxa? Então, preste atenção que a pergunta já está errada. A pergunta aqui do presencial foi, por que é que tem bolinhas verdes? Não, por que é que tem bolinhas azuis na caixa roxa? A alternativa A não está afirmando que tem não, hein? Na alternativa A está escrito, bolinhas azuis podem estar na caixa roxa. Podem? Podem. Por quê? Porque lá no enunciado está dizendo que na caixa roxa tem 5 bolinhas amarelas e 4 bolinhas vermelhas. Mas não diz que tem apenas isso. Portanto, pode ter outras coisas, assim como pode não ter outras coisas. A única obrigatoriedade aí da caixa roxa é que ela tenha bolinha amarela e bolinha vermelha. No número de 5 a primeira e 4 a segunda. Essa é a única obrigatoriedade. Agora, qualquer outra coisa pode existir lá dentro. Estrelinhas podem estar dentro dessa caixa, por exemplo, né? 3. Que deu 3? D de dado. Pode ser que todos os homens trabalhem na contabilidade. É isso aí? Pessoal lá do satélite concordando também, a câmera fez assim. Legal, vamos ver se é isso mesmo. Departamento administrativo de uma empresa, alguns homens trabalham na contabilidade. Então, exercício 3, vamos colocar lá, alguns homens na contabilidade. Então, esse é o primeiro gráfico, né? E aí percebam, e isso que é importante aí fazer um simulado, percebam que se montar só esse gráfico não responde D de dado nunca. Né? Porque a D de dado, pode ser que todos os homens trabalhem na contabilidade. Eu vou olhar para cá e vou falar, não, tem um monte de homens aqui que estão fora da contabilidade. Então é por isso que é importante montar os 3, ou pelo menos enxergar os 3, né? Alguns homens trabalham na contabilidade. Indicação contém a referência.
e alguns homens trabalham na contabilidade, referência contém indicação. Então, a alternativa D de dado pode ser que todos os homens trabalhem na contabilidade. Ó, se estivesse escrito todos os homens trabalham na contabilidade, por aqui daria falso, então já não estaria correto. Mas se eu começar por lá, todos os homens trabalham na contabilidade, daria verdadeiro. Se eu não olhar os outros dois gráficos, um abraço. Eu responderia isso como certo. Então, todos os homens trabalham na contabilidade, é uma convenções, né? Não é uma convenções, né? Responde direito esse troço. Todos os homens trabalham na contabilidade, isso é o quê? É uma contingência, né? Porque apenas um dos gráficos aceita essa hipótese. Mas na D de dado tem lá o indicador de contingência, que é o podem, né? Pode ser que todos os homens trabalhem na contabilidade. Vamos ver se pode. Opa, pode, legal, tá aqui, ó. Pode, né? Portanto, alternativa D de dado, alternativa correta para esse exercício. O povo aqui continua sorrindo. E ao mesmo tempo que sorri, eu faço o comentário, o povo pensa, ai meu Deus, que vem pela frente. Ah, o 4. Ah, esse 4, meu Deus do céu. Quando eu vejo o povo errar esse 4 aqui, eu fico infeliz. É só assinalar certo ou errado. E é óbvio, né? Qual é a única forma de se formar, né? De se montar uma quantia de 30 centavos com duas moedas? 25 e 5. Não há moedas de outro valor dentro de reais. Portanto, está dizendo que uma delas não é de 25 centavos. Pomba, o item está certo ou errado? Uns falam certo, outros falam errado. Então, vamos ver. Tenho lá uma moedinha de 25 e tenho lá uma moedinha de 5. E aí está dizendo assim, ó. Uma delas não é de 25, então o item está certo, né? Certo. Porque uma delas não é de 25, né? Pois se as duas fossem, daria 50 e não 30, né? De novo limitador, aí faltando e o povo não percebe, né? Quer dizer, a grande maioria percebeu. Se estivesse escrito apenas uma delas não é de 25 centavos, estaria correto? Estaria correto também. Agora, se estivesse escrito nenhuma é de 20 centavos, estaria correto? O que eu falei? Eu falei 20? 20 centavos? Oh, meu Deus do céu. Eu estou nos States. 20 cents. Não. Nenhuma é de 25 centavos. Aí estaria errado, porque uma delas é. Só que quando a gente lê, uma delas não é de 25 centavos, o cérebro entende nenhuma delas é de 25 centavos. Mas o item, então, está certo, porque uma delas não é mesmo de 25 centavos. Uma delas é de 5 centavos. Legal? Tranquilo? Moleza. Alguns já se entristeceram, não sei porquê. Exercício número 5, dizer que não é verdade. Então vamos por aqui, exercício número 5. Dizer que não é verdade que Júnior está feliz, Júnior feliz, se e somente se Camila foi ao cinema. Então vamos por aqui, Camila cinema. Bom, dizer que não é verdade que está pedindo a negação desse negócio. E a negação desse negócio qual é? A gente vai lá para a negação básica e diz que Júnior está feliz ou Camila foi ao cinema. Certo? Certo ou não?
para negar essa sentença aqui, ó. Júnior. Importante é os comentários mesmo, pessoal. Ah, fala logo qual é a alternativa. Calma. Júnior está feliz se e somente se Camila foi ao cinema. Para negar isso, basta eu trocar da bicondicional para disjunção exclusiva. E aí procurar entre as alternativas o quê? Ou, como é o nome do cara? Ou Júnior está feliz ou Camila foi ao cinema. Certo? Mas não ambos. Não pode esquecer desse mas não ambos, né? A tradução disso aqui, enquanto formal, eu estou olhando para ela e vendo que é uma disjunção exclusiva. Por quê? Porque há representação formal da disjunção exclusiva. Enquanto sentencial, para esses tipos aqui, ó, de componentes, eu tenho que ter o mas não ambos. Por quê? Porque estas componentes não são excludentes. Legal? Então vamos procurar lá. Júnior está ou Júnior está feliz. Ou Júnior está feliz ou Camila foi ao cinema. Alternativa D de dado. É essa assinalada? Não, por quê? Porque faltou o mas não ambos. Então não encontramos aí a negação padrão, correto? E se não encontramos a negação padrão, nós temos que ir atrás da equivalência. Nesse caso aí, a equivalência é bem simples. Só que a gente vai montar ali a tabela ali atrás da equivalência, claro que não neste espacinho. Vamos montar a tabela atrás da equivalência aí para aproveitar o povo rever a coisa. Então vou chamar esse cara aqui, ó, João feliz de P, Camila ao cinema de Q. Legal? Vou chamar lá o Júnior, não é João, meu Deus. Vou mudar isso aqui ainda. Júnior feliz, Camila cinema de Q. Então vamos lá, botar a ponta da lousa aqui e montar essa tabelinha. P, Q. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P, C e somente se Q, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Bom, é atrás disto aqui que nós estamos entre as alternativas? Para buscar equivalência? Não, né? Nós estamos buscando a negação disso. Falso, verdadeiro, verdadeiro e falso, que é a tabela da disjunção exclusiva. Mas já vimos que entre as alternativas não há disjunção exclusiva. Então vamos montar aqui a alternativa A de abelha. Não vamos montar a de abelha. Não precisa. Camila foi ao cinema. Estão afirmando, né? Que a Camila foi ao cinema. Arrumei um lugar para colocar o apagador. Que legal. Vamos montar então a alternativa B de bola. Camila não foi ao cinema. Camila não foi ao cinema é não que. Tranquilo? Que está no lugar de Camila foi ao cinema, portanto, Camila não foi ao cinema é não que. E Júnior não está feliz. Júnior feliz é P. Júnior não feliz é não P. Então vamos precisar de não P e vamos precisar de não Q. Não temos nenhuma delas, vamos lá e vamos abrir essas duas colunas que a gente precisa. Não P está lá, não Q está aqui. E vamos unir essas duas agora aqui por conjunção, para atender a alternativa B de bola. Primeira linha, temos lá falso com falso, que dá falso. Era isso que a gente estava buscando? Por enquanto é, né? Eu esperava um falso na primeira linha, encontrei um falso na primeira linha. Segunda linha, falso com verdadeiro, na conjunção dá o quê? Falso. Continua sendo o que estávamos buscando? Não, eu esperava um verdadeiro na segunda linha e encontrei um falso na segunda linha. Então esquece, não vai perder tempo com o resto, vai lá e já monta a alternativa C de cão.
Júnior está feliz. Júnior feliz é P. C e somente C, bicondicional. Camila não foi ao cinema. Camila não foi ao cinema é não que. Então agora nós vamos trabalhar com as colunas P e não que. E vamos trabalhar com a estrutura da bicondicional. Bicondicional, para ser verdadeira, as duas têm que ser antecedente e consequente iguais. E para ser falso, claro, diferentes. Primeira linha, verdadeiro com falso, que dá falso. Por enquanto é o que estávamos procurando. Segunda linha, verdadeiro com verdadeiro, que dá verdadeiro. Continua sendo o que estávamos procurando. Terceira linha, falso com falso, que dá, é aqui onde o povo erra muito na bicondicional, julgar que dois falsos dá falso. Não dá não, né? Dá verdadeiro. Iguais, sempre verdadeiro. É o que estávamos buscando. E última linha, falso com verdadeiro, que dá falso. Perfeito, né? Ó. O que encontramos na alternativa C, então, é equivalente àquilo que estávamos procurando. Portanto, no exercício número 5, a alternativa C, decão. Claro, né? Se a gente trabalha lá com a ideia de bicondicional, e na bicondicional a gente já sabe que para dar verdadeiro os dois precisam ser iguais na marra, e para dar falso os dois precisam ser diferentes na marra. Se eu nego um deles, acabou essa relação, né? Qualquer um dos dois que eu negue, acabou a relação anterior. Se fossem dois verdadeiros, a relação era de bicondicional o quê? Verdadeira. Se eu nego um deles, a bicondicional fica falsa. Se a relação anterior fosse de um verdadeiro e um falso, a bicondicional seria falsa. Se eu nego um deles, acabou a relação de falso, a bicondicional vira verdadeira. Né? Tranquilo? Então, voltando para cá, vamos colocar, esse apagador é meio comunista, né? Ele está sempre do lado oposto que a gente precisa. Bom, não, nenhuma referência política quanto a isso. Então, esta sentença aqui, ó, não JF, C e somente C, CC, é negação. E esta sentença, JF, C e somente C, C e somente C, não. CC, caraca, hein? Eu apaguei para fazer direito, acabei fazendo errado de novo. Põe a minhoca, ponho. Põe parênteses, legal. Pronto. Então, esta e esta são todas proposições o quê? Equivalentes. Equivalentes a esta outra aqui, ó? Não, né? Equivalentes à negação dessa aqui. Então, para que as quatro sejam equivalentes, vai que apareça um negócio desse na prova, né? A gente vai explorando o exercício, vai criando ideia dentro da mente, né? Para que eu possa dizer que essa daqui também é equivalente às outras todas, o que eu preciso fazer nessa proposição? Negar a proposição. Então, enfio um till aqui do lado de fora, né? E aí posso dizer também que essa é equivalente às outras todas, né? Ou seja, estas três aqui são a negação daquela lá de cima. Essas três são negação da bicondicional. E não tem só essas três, tem outras várias, né? Mesmo que seja por estrutura direta ou estrutura composta, né? Uma conjunção com uma disjunção, negando as duas ao mesmo tempo, sei lá.
tem outras estruturas aí que podem resultar na negação da bicondicional ou de qualquer outra estrutura. Mas aí a gente já pode lembrar dessas três, né? Já economiza bastante tempo na hora de resolver um exercício de negação. Essas três a gente já sabe que com certeza são a negação de uma bicondicional. Não encontrando nenhuma das três, essa aqui é a decorebona, né? Essa primeira. Essas outras duas aqui não, né? Não é, também pode decorar, mas são fáceis de lembrar, porque se eu negar uma das componentes, eu fujo daquela restrição de verdadeiro com verdadeiro, iguais da verdadeira e diferente da falsa. O mesmo ocorre em qual outra estrutura? Qual é a outra estrutura que eu posso trabalhar desse jeito? Se eu negar um deles, também é a negação da estrutura. Se a bicondicional é assim, seu inverso lógico também deve ser, né? Quem é inverso lógico? Disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva também não tem essa característica, só que é uma característica inversa. Mas para negação funciona do mesmo jeito. Característica da disjunção exclusiva é o quê? Iguais dá falso, diferentes dá verdadeiro. Então se eu negar uma delas, um abraço, eu saio fora dessa característica e em si aparece lá a negação da estrutura. Legal? Então, tanto a bicondicional quanto a disjunção exclusiva já pode lembrar desse jeito aí. Negando uma das componentes, eu já estou negando a estrutura inteira. Legal? Tranquilo? Dúvidas? Oi? Claro, JF. Com certeza é que esse J aqui é um J, sabe? Estava escrito em hebraico. Vocês não entendem hebraico? Meu Deus, que classe fraca. Eu tenho que escrever em português, pô. Feliz em hebraico é Jesus, sabe? Por isso eu pus em J. Ai, meu Deus. É um problema. Dúvida aí, pessoal? Ó, esse lance de negação não cai em prova, tá? Despenca. Os caras adoram. Pega a prova anterior aí que cai a parte argumentativa, grande parte dela é negação. Então aparece lá negação disso, negação daquilo, ou então equivalente. Para cobrar equivalência proposicional, que é um treco que está sempre nos editais, nada melhor do que enfiar uma proposição, pedir a negação e não apresentar a básica. Melhor coisa, já está cobrando duas coisas ao mesmo tempo. Negação da proposicional e ao mesmo tempo cobrando lá a ideia de equivalência proposicional. Então matéria importante, né? Assim como qualquer outro pedaço, mas essa bastante importante que dá para cobrar 2, 3 matérias ao mesmo tempo aí. Legal? Sem dúvida mesmo? Então vamos lá. Meia dúzia. Que deu 6 aí? D de dado. Uma melancia oval. Vocês andaram assistindo aquele Globo Rural, né? Onde tem aqueles japoneses lá, acho que era em Cotia, se não me engano. É sério, fazendo melancia de tudo que é formato, né? Como a melancia é muito flexível, quando ela é pequenininha, eles vão colocando ela dentro de uma caixinha quadrada, aumenta a caixinha. Quando a melancia está madura, a melancia é quadrada, um negócio esquisitão. Ou então em formas de ovo de Páscoa, né? E aí a melancia cresce dentro daquela forma, quando está madura, abre a forma, está lá, a melancia parece um ovo de Páscoa. E aí na época de Páscoa vendem ao mesmo preço do ovo de Páscoa. É um diabo, né? Os caras querem ganhar um dinheirinho. Então está lá dizendo, se a melancia é redonda, então o mundo é quadrado. Está pedindo para validar a proposição? Ai, que dúvida. Está pedindo para validar a proposição? Não, eles estão dando depois. Ora, o mundo não é quadrado. Portanto, eles me deram a ocorrência em relação à conclusão. E depois pedem a ocorrência em relação à condição. Então, isso é uma validação argumentativa e não uma validação proposicional. Então, bolinha nela. Se a melancia é redonda, então o mundo é quadrado. Se a melancia é redonda, então o mundo é quadrado. Ora, o mundo não é quadrado. Negou de dentro ou de fora?
Negou de fora. E quando eu nego de fora, nega-se também o de dentro. Ou seja, ao se negar a conclusão, nega-se também a condição. Legal. Então, baseado no gráfico que a gente está observando aqui, vamos olhar as alternativas. A alternativa A, a melancia é redonda, não é não, está negado aqui. B de bola, a melancia não pode ser quadrada. Pode ou não pode? Claro que pode. A melancia pode ser de qualquer formato, pelo menos aqui na lógica, a não ser redonda, porque acabamos de negar que ela é redonda. C de cão, a melancia pode ser redonda. Acabamos de ver que não, é o único formato que a melancia não aceita atualmente nesse argumento. D de dado, a melancia pode ser oval. Pode ser qualquer formato diferente de redondo. Dentro de um argumento, sem observar o argumento, eu já posso assinalar uma alternativa que diga que a melancia é redonda? Esquece esse exercício. Em algum outro exercício, eu poderia considerar como verdadeiro que a melancia é redonda? Está escrito assim, a melancia é redonda. Caixinhas, estrelinhas, blá blá blá, não falou mais nada sobre aquilo. Eu posso dizer que uma melancia é redonda, é verdadeiro? A melancia é exatamente redondo? Exatinho, redondinho. Então eu posso considerar aquilo verdadeiro? Ai meu Deus do céu, vou sapatear aqui no palquinho. Claro que tem que considerar verdadeiro, pô. Estou falando isso desde a primeira aula, olha lá, José foi à praia, blá 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 blá. Não falou mais nada sobre isso, José foi à praia é o quê? Verdadeiro. Então, desde que a sentença, desde que o enunciado não diga aquilo que foi dito tem que ser verdadeiro, né? Na lógica, só tem uma forma de se testar a proposição simples. A proposição composta tem ferramenta, né? Mas a proposição simples só tem uma forma de se testar na lógica, de se validar na lógica. É fazendo o quê? Testando. Aquela tomada está ligada. Vou lá, se ela está energizada. Vou lá, se está ligado, se está energizada, é verdadeiro. Se não está, é falso. José foi à praia. Vou até a praia ver se o José está lá. Se tiver, é verdadeiro. Se não tiver, é falso. Agora, na prova, não tem jeito. Fiscal, vou ver se o José está na praia. Né? Não tem jeito. Então, o que eu tenho que... A validação da proposição simples deve ser feita sempre pelo enunciado do exercício. Se ele não for desmentida, se uma determinada declaração fechada não for desmentida, aquela declaração que é fechada, me passa uma ideia de sentido completo, tem que ser considerada verdadeira. O elefante, dei até esse exemplo, né? O elefante tem 17 trombas e pesa 2 gramas. Não falar mais nada sobre isso, ele tem 17 trombas, pesa 2 gramas e está acabado. Tranquilo? A não ser que isso seja uma condicional e ela esteja numa validação, o quê? Argumentativa. Né? Porque aí é uma hipótese. Na validação argumentativa, eu estou checando, silogismo hipotético, está checando a hipótese de tal ocorrência. Se é uma condicional na validação proposicional, aí eu sempre tenho que considerar ela verdadeira, desde que o exercício não desminta alguma coisa. Legal? Validação proposicional. Eu estou validando uma estrutura. Antes da estrutura ser uma estrutura, ela era o quê? Sentenças. Se antes de ser uma estrutura lógica ela era sentenças, essas sentenças são verdadeiras ou falsas. Eu tenho que considerá-las verdadeiras, desde que não se fale mais nada sobre aquilo. Agora, a mesma condicional está dentro de um argumento. O argumento já é sentencial. O argumento já é hipotético. O argumento já é uma hipótese. Então,
Mesmo que o exercício não desminta, eu não sei qual é o valor verdade daquela condicional. Eu tenho que estudar dentro daquelas hipóteses o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não posso considerar a condicional verdadeira nem falsa, porque no argumento não é a estrutura que eu vou validar. Então vamos escrever esse negócio. Estou vendo rugas entre os olhos. Se P, então o quê? O exercício não falou mais nada sobre isso, então esta estrutura é verdadeira. Legal? Validação proposicional. Se P, então o quê? Validação argumentativa. O exercício não falou mais nada sobre isso, então essa estrutura já é? Que estrutura? Eu estou na argumentativa, não tenho mais que validar a estrutura. Ah, é mesmo. Por isso que vira uma hipótese. Dependendo disso, o que ocorre com isso? Ou, dependendo disso, o que ocorre com aquilo. Tranquilo? Então, aqui a estrutura é verdadeira porque não se falou mais nada sobre ela. Aqui eu não tenho que validar a estrutura. Então, não tenho que considerar ela já verdadeira porque não se falou mais nada sobre ela. Legal? Tranquilo? Moleza de toda essa matéria, hein? Quanta coisa. Isso está gravado, professor, para eu ouvir mais umas 4 vezes? Não sei. Mas só tem esse jeito, é de tanto fazer o treco vira boné, né? Vai para a cabeça, não tem jeito. 7. 7 é bonito também, bacaninha, o enunciado. Só de ler essas 3 frases aí, as 3 opções, a gente já lembra qual é a ferramenta que vai usar, né? A gente já lembra aí que isso daqui é diagrama lógico por teste de hipótese, né? Mas o texto do exercício é tão legal que o cara que viu isso, né? Meia boca, ou o cara que viu isso lá por alto, ou o cara que resolve fazendo por tentativa e erro, mas não tem ideia direito do que está fazendo, vai passar a prova inteira fazendo isso. O cara vai olhar para cá e vai falar, porra, mas peraí, eu não estou vendo o que tem dentro das caixinhas, aqui está o anel, não está o anel. Então o texto bolado para esse exercício foi um texto bem legal. O que deu aí de alternativa? D e E. Só E. O que o povo da D migrou aí, hein? Não botou fé no taco? E, D, não, só D agora. E se eu disser que não é I? Povo volta para D? Né? Não volta não, né? Deixa eu ver se é I. Olha, eu não sei não, hein? Bom, então vamos lá. Exercício número 7. Diagramas lógicos, teste de hipótese, vamos lá montar a tabelinha. Então, na vertical aqui vão as frases. Na vertical, sempre quem diz ou o que diz. Frase número 1, frase número 2, frase número 3. E as frases estão falando sobre as caixas. Então vamos colocar aqui, caixa amarela, depois vem a caixa vermelha e depois vem a caixa roxa. Caixa amarela, vermelha e roxa. Vamos dar um capricho nisso aqui. Vamos montar a tabelinha aqui, a mais fácil de observar a coisa, acho eu. Porra, professor, isso que é o capricho? Esse está bem caprichado. Bom, está dizendo aí que o vendedor sabe que apenas uma das respostas era verdadeira. Não me pergunte como que o vendedor consegue olhar para o cara e falar, ele mentiu 2 vezes e falou uma verdade. Bom, mas tudo bem, o exercício está dizendo isso, eu acredito, né? Então, apenas uma era verdadeira. Vamos começar considerando que a verdadeira é a primeira. Então, se a verdadeira é a primeira, as outras 2 são falsas. A primeira está falando sobre a caixa amarela e está dizendo que lá está o anel. Como isso é uma verdade, vou colocar o anel ali na caixa amarela.
A segunda está falando sobre a caixa vermelha. E está dizendo que na caixa vermelha não está o anel. Por comparação de tanto fazer os outros, a gente já começa até a desconfiar que a verdadeira é a última, né? Então, está dizendo lá que na caixa vermelha não está o anel. Só que isso é falso, então na caixa vermelha está o anel. Né? Acompanha, não entendeu? Já para, pergunta que esse eu acho que é o último dessa matéria que a gente faz. Terceira sentença, terceira frase, está falando da caixa roxa. Está dizendo que na caixa roxa não está o relógio. Só que isso, mentira. Então lá está o relógio. Furou esse nosso primeiro teste. Então o primeiro teste não está valendo de coisa alguma, a não ser trabalhar com os próximos. Vamos considerar então que é a frase 2, a verdadeira. Pessoal lá do satélite às vezes estranha que eu fico calado, é que eu aproveito para beber uma aguinha, tá? Então as outras duas são falsas, é que eles não estão me vendo, eles estão vendo lá, né? Teste para falso já tem e deu R, relógio. Teste para falso aqui não tem, mas falso é inverso de verdadeiro, portanto inverso de anel no exercício será pulseira ou relógio. Segundo aqui, teste para verdadeiro não tem, mas verdadeiro é inverso do falso. Inverso de anel já vimos, pulseira ou relógio. Não deu certo de novo, agora não apareceu, foi o anel. Então, como prevíamos, a frase verdadeira é a terceira. Portanto, as outras duas são falsas. Aqui, teste para falso já tem pulseira, relógio. Aqui, teste para falso já tem anel. Teste para verdadeiro aqui ainda não tem, mas verdadeiro é inverso do teste anterior, que é falso. Portanto, ali a resposta vai dar o inverso de relógio no exercício, que é anel ou pulseira. Legal. Lembrando então que agora aqui deu certo, apareceram os três objetos aí. O que está valendo observar é apenas a linha do teste que se mostrou consistente. As outras linhas não interessam mais. Lembrando também que o que está aqui dentro da tabela é resultado da interseção entre quem diz ou o que diz e do que se fala e de quem se fala. Esse cara, por exemplo, que está aqui, eu não tenho que vir aqui ver o que ele é. Tudo que está dentro da tabela é uma verdade. O que está aqui fora da tabela é a validação de cada uma das frases. Tranquilo? Então, esse AP não é verdadeiro, porque aqui tem um V. Ele é verdadeiro porque obedece à sentença verdadeira. Esse PR aqui, ele não é falso. Falso é a frase que gerou esta resposta verdadeira. Porque aqui está escrito o quê? Na caixa amarela não está na caixa amarela está o anel. Só que isso é falso. Então o que é falso? O que é falso é que tenha anel na caixa amarela. Portanto, é verdadeiro que tenha pulseira ou relógio. O que é falso é a sentença, que tinha anel lá na caixa. Tranquilo? Bom, entre as três aqui, a única que não é contingente é qual? É o conteúdo da caixa vermelha. Porque se eu perguntar qual é o conteúdo da caixa amarela no teste que se mostrou consistente com o enunciado. Conteúdo da caixa amarela, sei lá, pode ser pulseira ou relógio. Qual é o conteúdo da caixa roxa? Também não sei, anel ou pulseira.
Qual é o conteúdo da caixa vermelha? Esse eu sei dizer, ó. É o anel. Tranquilo? Então vou começar por ali. Na caixa vermelha está o anel. Caixa vermelha, já posso dizer que está o anel. Se o anel está na caixa vermelha, ele não está na caixa roxa. Portanto, na caixa roxa eu já posso dizer que está a pulseira. Se a pulseira está na caixa roxa, não está na caixa amarela. Então já posso dizer que na caixa amarela está o relógio. Legal? E aí é legal que eles misturam a ideia da cor da caixa com o nome das pessoas, né? Antônio que comprou o relógio. Então Antônio que comprou o relógio é esse cara aqui, ó. Se ele comprou o relógio, Antônio está com a caixa amarela. Elívia, que comprou o anel. Quem comprou o anel está com a caixa vermelha. Lívia, que comprou o anel, está com a caixa vermelha. Então, Antônio, que comprou o relógio, e Lívia, que comprou o anel, levariam a caixa amarela. Ou não? Então, furou aí, né? Ou não? Fala comigo. Vamos ver. Volta para o enunciado. Antônio que comprou o relógio. Está levando que caixa? Amarela. E na E está escrito o quê? Amarela. Tá certo. Meu Deus. E Lívia que comprou... É problema de vesguice, sabe? Minha. Elívia que comprou o anel... Está levando a caixa vermelha, perfeito, alternativa E de elefante. Não foi nem pegadinha essa, viu, pessoal? Essa daí foi vesguice minha mesmo. Eu estava lendo na D como E. Alternativa E de elefante. Povo no presencial continua sorrindo. Francos sorrisos. Deixa um pouquinho aí a tabelinha aí para o povo copiar, por favor. E vocês veem aí que há uma proposição enorme aí no exercício 8. Enquanto vocês se divertem com a tabelinha aí do 7 aí, copiam, eu coloco essa proposição enorme na lousa, legal? Estou atrapalhando ou não? É ruim até de copiar isso aqui, né? Legal, exercício número 8. Exercício 8 aí deu o quê, hein? Ah, é de certo e errado, eu nem tinha virado a página aqui. Validando a proposição simples R como... Ah, mas é muito falso. Bom, vamos aproveitar para brincar com uma outra coisa aqui dessa proposição. Quem é o conectivo dominante aí? Sim, a gente faz um remember da coisa. Conectivo dominante. Faz junção que serve pelo menos para umas 3, aí eu já fico satisfeito, mas mesmo assim está errado, né? Conectivo dominante, como é que eu acho? Fecha os parênteses lá para ver quem é que está separando antecedente de consequente. Então vamos ver. Fecha tudo por baixo aqui, menos o da composta. Fechou esse com esse.
Tomara que eu tenha copiado todos direitinho. Esse com esse, esse com esse aqui com esse. Ufa, deu certo. Esse aqui com esse, e aí esse aqui com esse. Quem ficar aberto aqui embaixo é o conectivo dominante. Pode ser só isso a pergunta de uma questão, pessoal. Com certeza, enfiam a linguiça desse tamanho, né? Não simétrico, né? Porque quando é simétrico, tudo direitinho, o cara olha, bate o olho no meio, é aquele. Que é a tendência do pessoal a fazer. Mete um negócio desse tamanho na prova que não é simétrico e só diz isso. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura da proposição abaixo. Ela vai olhar para isso e vai falar, sei lá, que diabo. Estrutura, deixa eu ver se tem demoníaca. Não tem demoníaca, vou ter que procurar uma equivalência, agora é a demoníaca. Né? Então, aqui, ó, condicional. Aí qual é a tendência do cara? Procurar alguma proposição aqui que ele possa validar antes de ler o exercício. A estrutura que ele pode validar aqui é essa, né? Não B e B, inversa lá do Caetano Veloso. A do Caetano Veloso, não B ou B, é sempre verdadeira. E esta aqui é sempre contradição, né? Sempre uma contradição. Deixa eu aproveitar que eu lembrei disso, comentando isso do exercício. Cai na prova um negócio assim, ó. P e não P com um tio. Como diria João Bolognese, um tio. Aqui, falar tio, ele arrepia, né? Tio. Que tio? Tio. Não é irmão do pai? Porra. É tio. Tá bom, essa língua aí pra fora que não tá bom, né? Então cai na prova uma sentençazinha, uma proposição simples como essa aqui. E aí pergunta a qual princípio lógico essa proposição se refere. Qual é o princípio lógico que essa proposição representa? Esta proposição, né? Qual é o princípio lógico que ela representa? O grande problema, sabe qual é, professor? Eu nem lembro o que é princípio lógico. Eu não lembro, o problema é esse. Como é que eu vou saber o que representa isso aí se eu não lembro princípio lógico? Primeira aula, por isso, tu acha que eu vou lembrar de coisa de primeira aula? Pelo amor de Deus. Quais são os 3 princípios lógicos? Princípio do terceiro excluído. Coisa só pode ser verdadeira ou falsa, não havendo terceira hipótese. Estou vendo um monte de olhares arregalados. Eu falei disso, não falei? Pelo amor de Deus. Se eu esqueci disso aí, tem que falar. Falei. Segundo princípio lógico. A coisa lógica não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. E terceiro princípio, a coisa é o que é e nada mais. A coisa lógica é o que é e nada mais. Princípio da identidade. Esquece esse não aqui, ó. Esquece o não, faz de conta que ele não está aí. Que símbolo é esse? Isso é esquizofrenia, tá vendo? Acabei de falar, ele não está aqui. Que símbolo é esse? Negação. Não está aí, tem símbolo nenhum aqui, tá? Legal. E aí a proposição é uma... Fico triste com isso. Esquece que o não está aqui. Aí olha para a lousa agora, essa proposição é uma... contradição. E se eu digo não à contradição, o que eu estou dizendo? Que é o princípio da não contradição. Ai, que fácil. Né? A coisa lógica não poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio da não contradição. Então essa coisa, esta proposição aqui representa o princípio da não contradição. Legal? Tranquilo? E esse aqui? Se quiserem eu paro, não falo mais sobre isso. A gente começa a falar sobre, deixa eu ver. Não, é melhor falar sobre isso. Cai na prova. E esse aqui? Sim, que princípio ele representa? Princípio da tautologia. Ai, eu vou esfaquear um por um. Não tem esse princípio, pelo amor de Deus. Que princípio é isso?
a coisa lógica será verdadeira ou falsa, não havendo uma terceira hipótese. Este é o princípio do terceiro excluído, né? Isso aqui é sempre verdadeiro, por quê? Porque não há terceira hipótese, é P ou não P e está acabado. Ah, então precisava ser um tracinho aqui embaixo. Claro que não, pô, né? Já são excludentes de qualquer forma. Princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído. Tá bom, só para não deixar esse. Princípio da identidade. Isso aqui é um povo bom. Pessoal do satélite lá já está arrumando um jeito de soltar uma bomba aqui, né? Porque para atropelar candidato que não vai passar mesmo, não adianta, né? Aí atropela logo quem vai passar. É uma ideia mentirosa essa minha, tá? Não faz isso não. Bom, o que eles querem que faça com a proposição do exercício 8? Validando a proposição simples R como falsa. Então, proposição simples R aqui, eles já me disseram que ela é falsa. Legal? Esse falso é a validação de uma componente de que estrutura? Conjunção. Na conjunção, quando uma das componentes, seja ela antecedente ou consequente, for falsa, a conjunção já será falsa. Legal. Esse falso aqui, ó, é a validação desta componente, que é a consequente desta outra estrutura em conjunção. Na conjunção, quando antecedente, consequente, uma delas pelo menos é falsa, a conjunção já é falsa. E tudo partiu daqui, ó, né? Este falso aqui, ó, é a validação desta proposição inteira aqui, ó, QERX, que é consequente desta proposição inteira aqui, ó. E então, esta conjunção tem uma consequente falsa. Conjunção, quando uma delas é falsa, a conjunção já é falsa. Com isso, a gente conseguiu validar toda esta estrutura aqui, ó. Toda esta conjunção. E toda esta conjunção é antecedente desta estrutura em condicional. Então já sabemos que temos aqui uma condicional de antecedente falso. E condicional de antecedente falso sempre é verdadeiro. E aí está dizendo, validando a proposição simples R como falsa, necessariamente validaremos a proposição composta A como verdadeira. Perfeito, ó. Validaremos a composta A como verdadeira. Portanto, o item está certo. Não anulou uma certa aí, tá? Se errasse, tinha que anular uma certa. Alguns exercícios desses simulados que a gente faz, pessoal, são inéditos. Alguns são de organizadoras, como esse próximo aí. É o exercício da ESAF. Não é um exercício complicado, né? É lógica posicional, que nem matéria tem, chamam de lógica posicional, ou lógica organizacional, depende de onde está sendo usado a coisa. É muito usado em psicotécnico, em empresas, no RH, na hora de contratação de funcionário, né? Então vai contratar funcionário para o arquivo. Então a lógica que vai ser cobrada é a lógica organizacional, que não diz coisa alguma sobre o cara. Como todo teste
psicotécnico que é feito dentro de empresa, né, acaba não dando resultado quase que nenhum, né? Gasta um dinheirinho com um psicólogo, né, fazer um negócio direito, né, um laudo, um negócio legal, né? O cara vai fazer, a não sei que seja uma empresa de grande porte, pega aquelas empresas lá de médio porte, pequeno porte, fazer um teste em você, aí o cara puxa da gaveta aquela folha amarela que ele tem lá há 30 anos, né? Assinala aqui para mim X no que você achar que é não sei o quê. O cara sai assinalando um monte de coisa lá, depois o outro não sabe analisar, fez um negócio de louco. 9, que deu? D de dado também. Tudo é D de dado aqui, né? Tem muita D de dado. Bom, em uma rua reta estão, essa informação é importante, em uma rua reta. A rua reta não quer dizer aí, não está querendo chamar a atenção que não é em uma rua torta, né? Em uma rua reta, o contrário disso para a lógica, para se julgar logicamente essas posições, seria, por exemplo, uma praça, né? Em uma praça circular. Então entra o conceito circular da lógica. Em uma rua reta ou em uma praça circular, a disposição de quem está ao lado ou imediatamente ao lado acaba acontecendo de forma diferente, né? Que na rua reta os extremos não se encontram. Na praça circular os extremos se encontram, né? Mesmo porque não haveria extremo no desenho, apenas na lógica da coisa. Então aí temos uma padaria, uma joalheria, uma banca de jornal e um distrito policial. Outra informação do exercício. Nesse está tudo muito simples, mas eu gosto de colocar esse exercício simulado para poder comentar, porque eles foram ricos na descrição. Em primeiro lugar, essa ideia da rua reta. Em segundo lugar, lado a lado. Importa que está lado a lado? Se a rua é reta, importa dizer que estão lado a lado? Por quê? Porque pode estar o quê? De frente um para o outro. Pode ser? Pode. Quem mais? Isso aí não daria grande problema, mas quem mais? Vamos ver. Deixa eu ver como é que está a ideia do pessoal em relação a isso. Eu estou aqui parado e saio em linha reta para lá. Legal? Estou aqui parado e saio em linha reta para lá. Depois volto para o lugar. Fico aqui parado, depois saio em linha reta para lá. Das duas vezes, eu saí na mesma direção? Saí sim. Direção horizontal. Eu fui em sentidos opostos. Sentido para a esquerda, sentido para a direita. Agora, direção só existe horizontal? Não, existe direção vertical, e aí eu posso ir para cima ou para baixo. A diagonal não é considerada direção, a diagonal é lá uma variante da vertical e horizontal, tanto é que até uma determinada, mas isso não interessa. Até uma determinada inclinação é esquerda e direita, até determinada inclinação é para cima e para baixo. Mas, se eu consigo considerar aí essas duas direções, horizontal e vertical, é por isso que importa a informação lado a lado. Porque eu digo assim, não está à minha esquerda, e não está à minha esquerda. Portanto, está, aí o cara fala, à minha direita. Não sei, porque se eu posso considerar em cima e embaixo, pode ser. Campinas mesmo eu conheço, tem uma padaria com academia em cima, né? Então, a academia não está à esquerda da padaria, e também não está à direita da padaria. Nem está à frente da padaria, nem atrás. Aí o cara fala, essa porra não existe, né? Oh, meu Deus, né? Existe sim. Então a informação que está lado a lado também é importante, né? Padaria, joalheria, banca de jornal, distrito policial. Então temos aí 1, 2, 3, 4 posições possíveis. O distrito policial ou não tem vizinho à esquerda ou não tem vizinho à direita. Quem é esse? O distrito policial. Então eu posso colocar o distrito policial aqui, que é uma das hipóteses,
Ou a outra hipótese, o distrito policial aqui. Se ele estiver aqui, ele não tem vizinho à sua esquerda. Se ele estiver aqui, ele não tem vizinho à sua direita. Tranquilo? Depois, a padaria não está à esquerda do distrito policial. Aí que entrou a informação importante lado a lado. Não está à esquerda, então na marra ela está à direita. Então a padaria está à direita do distrito policial. Distrito policial? Vamos de novo. A padaria não está à esquerda do distrito policial, então ela está à direita. Então o distrito policial pode estar aqui? Não, porque senão não caberia a padaria lá. Portanto, isso aqui cai fora. E ainda não sei onde é que está a padaria. Outra coisa a ser considerado. Já sei que a padaria está à direita do distrito policial. Diferente seria dizer que ela está imediatamente à direita. Imediatamente à direita é colado aqui no distrito policial. Cuidado com a informação vizinho. Vizinho, para a lógica, não é como nós que estamos acostumados a morar em condomínio, né? Eu moro no bloco A, tem 75 blocos no prédio, 2,5 km de distância, 15º andar mora um cara e a gente fala, ele é meu vizinho. Vizinho cambal, tá? Quase 1 km de distância de você, né? Então, vizinho, para a lógica, só porque mora ali, né? No mesmo condomínio é meu vizinho. Não é, né? Vizinho, para a lógica, é quem está imediatamente fazendo fronteira com você, ou seja, imediatamente à direita, à esquerda, acima, abaixo, à frente ou atrás. Legal? Jóia. Continuando. Imediatamente à esquerda da padaria está a banca de jornal. Imediatamente à esquerda da padaria está a banca de jornal. Deixa quieto por enquanto. O dono da joalheria se sente seguro por ser vizinho do distrito policial. Então, aqui está a joalheria. Se é vizinho, tem que estar imediatamente colado nele. E aí já sabemos que a banca de jornal está imediatamente à esquerda da padaria. Então, o único jeito que cabe aí é colocar a padaria aqui e colocar a banca de jornal aqui. Está imediatamente à esquerda da padaria. Legal? Então, o que temos aí? Alternativas. Com essas informações, podemos concluir que as relações dadas são impossíveis. Está furado. B de bola, o distrito policial está à direita da padaria. Não, distrito policial está à esquerda de todos eles. Padaria está à esquerda da cadeia. Que cadeia? Quem falou em cadeia, meu Deus? Olha, e aqui o examinador não quis ser sacana aqui. Esse também é da ESAF. Eu já tinha falado, né? O cara não quis ser, o examinador não quis ser sacana. Porque se ele coloca aqui, ó, a padaria está à direita da cadeia, o povo ia olhar para cá e ia falar, ela está à direita da cadeia. Tem cadeia nenhuma aí, né? Mas todo distrito policial tem um cadeião lá. Isso é lá no cotidiano. Ali está dizendo que é distrito policial. Então, distrito policial e cadeia são coisas totalmente diferentes. D de dado. A banca de jornal está à direita da joalheria. Perfeito. Banca de jornal à direita da joalheria. Alternativa D de dado. Padaria está entre, não há padaria entre coisa alguma. Fechou? Alguns muito felizes no início da aula continuam muito felizes. Eu disse alguns, mas como alguns podem ser todos, trabalhem vocês com essa contingência aí, né? Será que são todos? 10 de novo, tratando aí de negação, dizer que não é verdade que. Dizer que não é verdade é dizer que é mentira. Na praia está frio e no frio está quente. Só a própria proposição já embaralha a cabeça. Essa é da FCC. Na praia está quente, frio está quente, um negócio louco. Então põe lá. Na praia está frio, ó. Na praia está frio
E no frio está quente. No frio está quente. E estão pedindo para negar isso daqui. Negação básica em primeiro lugar. A negação da conjunção é a adjunção, certo? Errado. A negação da conjunção, eu já escutei até aluno falando isso pelo corredor, é um negócio louco. Não sei se é porque me viu vindo, passou por mim, a negação da conjunção não é a adjunção, não, mas nem me viu assim, né? Passou direto, matava mesmo. Isso vicia, de tão gostoso que é. Então é a disjunção da negação das componentes. E aí, vamos ler, esse negócio não erra, né? Na praia não está frio ou no frio não está quente. Na praia não está frio ou no frio não está quente. Na praia não está quente, na praia não está quente, no frio não está quente ou na praia... É uma confusão federal, né? Deu alternativa C de cão. Ué, mas peraí, não tem que começar por na praia? Lembra que disjunção e conjunção, qual é, vamos recordar isso aí, qual é a única estrutura, já dei a dica, que não participa dessa propriedade comutativa? É a condicional, né? Todas as outras participam da propriedade comutativa, ou seja, tanto faz ler da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita, desde que leia da forma correta, né? Então, aí na C está dizendo, no frio não está quente ou na praia não está frio, o que dá na mesma. No frio não está quente ou na praia não está frio, alternativa C de camelo. Diga. Sim. Ó, é de onde mesmo? Campo Grande. Madureira. De onde é mesmo? Madureira. Legal, Madureira. Marcos, ó. Casas contíguas. O que significa contíguo? É aquilo que uma relação que justaposto. Ou seja, é aquilo que não termina para começar um outro, né? Que o pessoal fala são casas germinadas. Então é porque nasceram depois de serem regadas, germinaram. Geminadas, né? Estão coladas. A parede de uma já é a outra. Tem que tomar o cuidado aí em perceber se a questão está dizendo que cada uma delas tem uma numeração. Então, se cada uma tem uma numeração, com certeza são casas vizinhas. Tranquilo? Assim como qualquer tipo de sequência, seja ela uma sequência alfa, seja ela uma sequência numérica. E aí, lembrando, um abraço lá para o povo de Fortaleza, que está nos assistindo à noite. Mas está. Legal? Bom dia a todos. Bom dia. Tem que ver a lógica, né? Se eu digo bom dia à noite, tá errado logicamente? Ainda vamos ver isso. Quantificador temporal, tá errado? Bom dia à noite? Claro que não, pô. Né? À noite alguém pergunta, por favor, que noite é hoje? Não, é que dia é hoje. Agora não pode avacalhar e sair dando boa noite de manhã, né? Boa noite, o professor diz que pode. Não é assim, pô, né? Não confundam dia e noite, que são inversos lógicos, com períodos do dia e período noite. O período do dia se divide em 2 subperíodos, que são o quê? Manhã e tarde. Até para o direito isso é complicado, né? Não tem lá no artigo 5º lá, se não me engano é inciso 7 lá, que diz que o lar é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nele penetrar durante a noite. Até para definir esse tal de durante a noite aí, já é um perereco até para a lei, né? Até o Supremo lá, o Supremo diz que é uma coisa, o outro diz que é outra, quais são os horários.
Passou das 8, né? Antes das 6, vira uma bagunça o negócio. É do crepúsculo ao amanhecer, tá? Mas que horas é o crepúsculo, ô juiz? O crepúsculo é quando crepuscula, sei lá, né? Então dia e noite é um treco difícil até para o direito. Mas para a lógica, o dia se divide em 2 subperíodos, manhã e tarde. E aí eu tenho o período da noite, que é só o período noite. E um dia inteiro está dividido em dia e noite. Só esses são inversos lógicos. Qual é o inverso lógico de noite? Eu preciso analisar onde é que ele está inserido. Se ele está inserido assim, ó, dia e noite, o inverso lógico de noite é dia. O inverso lógico de dia é noite. Se ele está inserido assim, ó, manhã, tarde e noite, o inverso lógico de noite quem é? Não tem. Né? Porque há terceira hipótese. Então não há como eu definir um inverso lógico de algum que seja desses períodos aqui. Depende sempre de onde está inserida aí a palavra noite. Legal? 9 já foi, 10 já foi, 11. 11 deu até fome. Considerando Julião foi almoçar como M, vamos escrever essa proposição aqui. M-E-R, ou M-R, ou não R, então M. Proposição, qual é a estrutura ali? Disjunção exclusiva, antecedente, conjunção, consequente, condicional. Então, considerando João foi almoçar como M. João, eu tô com... Opa, não tô não. João na cabeça, que diabo é isso? Julião foi almoçar. M. Nadir não voltou mais cedo. Nadir não voltou mais cedo. Lá vou eu em hebraico de novo. R. Legal. Se escrevermos esta proposição que está aqui em cima, poderemos traduzir a proposição como? Isso aí já caiu em prova. Apenas desse jeito, claro que essa é uma de prova. Não lembro qual é, se não me engano é VUNESP. E já caiu apenas a proposição e escrito em cima assim, assinale a alternativa que contém a perfeita tradução da sentença abaixo. Então, esquece isso aqui. Como é que nós procuraríamos entre as alternativas a tradução dessa sentença formal? Se eles não dessem nada disso aqui. Ia procurar entre as alternativas o quê? Ou M-E-R, ou C não R, então M. Mas não ambos. Né? Então ficaria como? É só colocar aqui, ó. Não tem a ver com exercício. É um outro exemplo, ó. Ou M-E-R, ou C não R, então M, pontinhos mas não ambos. Legal? Não tem a ver com o exercício que a gente está fazendo. Mas já caiu desse jeito. Assinale a alternativa que contém a perfeita tradução da sentença abaixo. Colocaram lá uma proposição para traduzir. Legal? Ou M-E-R, ou C não R, então M, mas não ambos. Legal. Joia. Voltando para o exercício, vamos procurar isso aqui. O que está escrito aqui? Vamos ver. Julião foi almoçar, certo? Não. Tem que começar com ou, né? Então começa com ou. Alternativa A,
Alternativa C, não tem um jeito mais fácil de definir? Tem que terminar com mas não ambos. Alternativa A, alternativa C, alternativa E, né? Então só tiramos daí B de bola e D de dado, correto? Correto nada, hein? Não é assim não. O cara pode fazer uma tradução por equivalência. E aí você já tirou B e a outra lá, você vai ficar entre as outras lá tentando achar e não é. Então cuidado, em primeiro lugar vai buscar aquilo que é padrão. Opa, entre as três que é padrão não tem. Aí começa, se já eliminou as outras, começa a olhar de novo. Me perdi em alguma delas aqui. Não é, né? Não achou a padrão? Vai atrás de equivalência. Vamos ver o que está escrito aqui. Ou, né? Ou Julião foi almoçar e Nadir não voltou mais cedo. Ou aqui é o quê? C em primeiro lugar, por isso que eu apaguei para pôr de novo. Aqui como é que lê? Ó, R é Nadir não voltou mais cedo. Não R é o quê? Nadir voltou mais cedo. Então vamos começar de novo. Ou M, Julião foi almoçar e Nadir não voltou mais cedo. Ou C, Nadir voltou mais cedo, então Julião foi almoçar. Legal? Mas não ambos. Vamos de novo. Ou M significa Julião foi almoçar. Então, ou Julião foi almoçar. E R, Nadir não voltou mais cedo. Então temos ou Julião foi almoçar e Nadir não voltou mais cedo, ou C, negação de Nadir não voltou mais cedo. Então é Nadir voltou mais cedo. Se Nadir voltou mais cedo, então Julião foi almoçar. Onde é que está isso? Alternativa C de sedição. Ou Julião foi almoçar e Nadir não voltou mais cedo, ou se Nadir voltou mais cedo, então Julião foi almoçar, mas não ambos. Alternativa realmente C de cão. Legal? Sempre tomando cuidado aí na hora da tradução com o tipo de conectivo e quem é o dominante, né? Você tem que começar sempre por ele. Sempre pelo dominante para fazer o encadeamento correto, né? Você tem lá assim, ó. Dominante é esse cara, né? Então eu tenho dois Cs aqui. Tranquilo? Tem um C dessa proposição e um então dessa proposição. Na antecedente eu tenho outro C aqui, desta proposição, e um então também dessa. E na consequente eu tenho um C desta proposição e um então dessa. Então aqui vai ficar CC. Então, e aqui vai ficar CC. Então. Certo? Certo ou errado? Não, né? Porque este outro C já não tem. O que tem aqui é o então da composta. Agora, fica muito fácil o examinador sumir com um C desse aqui e você não dá falta dele. Ah, já tem um C, já chega. Tanto C para encher a paciente. Não, né? Tem que ter os dois Cs, os dois então, né? Então, C então aqui. Legal? Tranquilo? Cuidado para não sumirem com uma parte aí da tradução. No ou é a mesma coisa, né? Tem lá P ou Q exclusivo. Aí como é que vai fazer? Eu tenho um ou aqui, ó, desta disjunção exclusiva. Então é aqui, ó, ou.
e tem um ou desta outra disjunção exclusiva. Então é ou, né? Então como é que eu vou traduzir isso aqui? Ou P, ou que, certo? Mas não ambos, certo? Tem outro mas não ambos aqui, ó, né? E isso tudo é que a gente vai esquecendo pelo caminho. Ou P, ou que, mas não ambos, ou que, mas não ambos. Legal. Ele está com o apagador na mão. Ai, meu Deus. Ele vai apagar. Eu vou copiar, ele vai apagar, vou copiar. Apaguei na ordem. O pessoal já fez uma faixa aí uma vez. Agradecemos ao professor, sério. Agradecemos ao professor José Luiz, não pelas boas aulas. Estava escrito. Não pelas boas aulas. Por apagar a lousa da forma correta. Porque eles reclamavam que o professor anterior chegava aqui, ó. Já começava a apagar daqui para lá, entendeu? Não dá para copiar o fim da lousa. E eu, quando chego lá, eu volto e começo a apagar lá. Os caras agradeceram apagar a lousa da forma correta. É mole? Com faixa. Imagina o quanto é estressante o professor pegar o apagador. Acabou o exercício, pega o apagador. Ele vai apagar. Vamos lá, exercício de número 12. 12. Movimento friamente calculado, vamos acabar a correção do simulado e vamos tomar aquele lanchinho. 12, o que deu aí o 12? Ah, esse é bonito também, hein? Esse exercício é da Polícia Federal. CESP-UNB, Polícia Federal. Cantoneira P, que significa não P. Então, cantoneira R e não que. Eu já vi recurso na questão porque a questão saiu com um símbolo errado, né? Sei lá, o cara que colocou o recurso achou que era erro de digitação, sei lá. E aí ele dizia, não há como afirmar que aquilo é uma negação, apesar de parecer. Não parece, não. É uma negação. Legal? Mas olha, enrolava mesmo, tá? Quando começaram a usar esse negócio aí, isso há uns 10 anos, o povo realmente ficava perdido, porque naquela época o examinador ainda era mais engraçadinho que hoje. E aí começou a usar cantoneira e tio ao mesmo tempo dentro do mesmo exercício. Virava uma banana o negócio, né? O cara que nunca tinha visto olhava e falava, pô, aqui tem o tio, então esse é a negação, porque eu estou acostumado com isso. E o outro será o quê? Né? Besterol lascado. Como é? Pode. Não, bicondicional não. Duas cabeças é bicondicional. 2 traços, assim, né? Significa o quê? Sequência. Isso é símbolo matemático, né? Você está montando uma resolução e não acabou a resolução, você coloca o prossegue. E embaixo, coloca de novo prossegue e continua a resolução. Então é símbolo de prossegue. Agora, cabe recurso, porque não é símbolo de condicional, porque o símbolo formal da condicional é esse. Então, cabe recurso? Não, porque a condicional é qualquer manifestação de implica. E isso aqui implica, não implica? Implica em que vai continuar, porque se não vai continuar, não tem. Então, qualquer relação de implica é condicional. Se o cara coloca isso aqui, ó, já vi isso, ó, A, vírgula, B é condicional. A implica em B. A, B. Opa, tem uma vírgula ali. Então, se A, B... Ou então, A, então B, A, vírgula, B, tudo isso é relação de implica. Então, condicional, não cabe recurso. Mas dificilmente fazem isso, tá? Dificilmente fazem isso também, porque chove recurso, enche o saco do examinador, então ele foge disso. Não precisa, para detonar o cara, ele não precisa usar essas baboseiras aí. Então, vamos lá. O que é?
Hoje não choveu, então Maria não foi ao comércio e José não foi à praia. Então aqui, ó, está escrito, hoje não choveu. Certo? Mas não é por isso, não vou correr não, para terminar isso aqui antes do intervalo. Se não der, a gente termina depois. Isto aqui, ó, não P, significa hoje não choveu, mas não é porque está escrito hoje não choveu que tem um não ali, hein? Não é? Eu posso representar hoje não choveu por P, desde que eu saiba que P significa hoje não choveu. Aí a negação dele vai ser não P, aí sim é que vai ser hoje choveu. Tranquilo? Não R, onde estamos? Hoje não choveu, então Maria não foi ao cinema. Isso aqui é Maria não cinema. E José não foi à praia. Então esse cara aqui é José não praia. Legal. Assim, validando a sentença, hoje choveu como falsa, hoje choveu é falsa. Então, hoje não choveu é o quê? Verdadeira. Legal. Por enquanto, não consigo validar condicional, porque condicional de antecedente verdadeiro é sempre contingente. E a sentença, José foi à praia como verdadeira. José foi à praia verdadeira. José não foi à praia, é o quê? Falso. Só que esse falso aqui é a validação de uma componente de uma conjunção. Portanto, essa conjunção já é falso. Não preciso nem saber antecedente dela. Então, estamos no caso aqui, ó, de uma condicional de antecedente verdadeiro e de consequente falso. Isso significa que essa condicional é falsa. O único caso de uma condicional ser falsa. E aí o exercício está dizendo, validando a sentença hoje choveu como falsa e a sentença José foi à praia como verdadeira, que foi o que a gente acabou de fazer, a proposição dada inicialmente será falsa. Será? Será, portanto, o item está certo. Prova da Polícia Federal. Esse item fazia parte de alguns outros itens, todos baseados nessa sentença inicial. Eu peguei e dei uma adaptada aqui para uma questão só. Legal? Dúvida nesse? Tranquilo? Então, após os nossos comerciais, acabamos aí de corrigir o simulado número 13. Fica em suspenso aí o povo que quer ver se gabaritou ou não a coisa. Tem vários, hein? Quase. Precisando só da 13 para gabaritar o negócio. Até daqui a pouco. Diga.